Pode permanecer de pé, já estamos começando, vamos começar a palestra já. E eu começo dizendo: louvado seja o nome do Senhor, e você concorda? Amém! E depois um bom dia, você responde? Bom dia! Ok. Bem, eu vou me manter ao texto que foi conservado para o tema. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Você já até decorou. Então vamos lá. Abra sua Bíblia. Atos 2, 42. Esse primeiro você já decorou, mas eu vou prosseguir um pouco mais até o 47, para a gente ter uma noção maior do assunto que a gente quer colocar, que é o mesmo que tem sido colocado aqui esses dias todos. Vocês estão de parabéns pelo tema, muito apropriado. Para mim foi excelente, porque falar da igreja num momento que nós estamos vivendo hoje é uma necessidade tremenda. Então, Atos 2, 42... E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isto, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Espírito Santo, este momento é teu, não é do pastor Isaac. E toda honra, toda glória e todo louvor sejam para ti. Ministra a nós a tua palavra, Espírito Santo, nos ensina e ainda nos ajuda a cumprir com a tua palavra. No nome de Jesus, e a igreja outra vez diga amém. Amém. Muito bem. A partir deste momento, eu quero toda a sua atenção, que nós ainda temos 35 minutos. Se eu passar um pouquinho, você perdoa. Mas vamos lá. Apreciando o tema e a escolha da citação bíblica, eu pude perceber uma igreja modelo. E ainda, uma igreja dos sonhos. Porque quem não gostaria de ser pastor ou membro de uma igreja que num tempo, conforme a gente já ouviu na primeira parte agora de manhã na escola bíblica, muito fértil para as doutrinas falsas, a igreja só tinha ouvido para a doutrina dos apóstolos, que esta doutrina foi recebida direto de Jesus. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar na doutrina de Cristo. Imagine se não seria um privilégio muito grande você ser pastor ou membro de uma igreja que não tivesse preocupação nenhuma com a comunhão que eu costumo dizer que é o comum estendido. Pense numa grande praça pública que tem de tudo, todas as opções de lazer e de alimentação. E que, por ser pública, todos têm acesso livre e participa de tudo sem pagar
nada. A igreja não tinha uma praça, mas ela tinha tudo em comum. Tudo que você possa imaginar. Ou seja, tudo era de todos. O sentimento era este. Isto é comunhão. Comunhão estendida, em que não tinha lugar para o eu. Era o nós. Imagine você, pastor ou membro de uma igreja que não tivesse preocupação nenhuma com a alimentação, que recebesse em casa, de graça, o seu alimento diário, o partir do pão. Pense se não seria um privilégio incomum você ser pastor ou membro de uma igreja tão intensa nessa última coluna de sustentação da igreja, a oração, a ponto da terra tremer, a ponto da prisão de segurança máxima do templo, onde vários cristãos eram presos com segurança máxima, as portas mais seguras, e ainda lá dentro com correntes de ferro nos pés e nas mãos. Pense nessas portas se abrirem sem mão, pense nessas correntes se partirem sem máquina, sem a maquita, conhecida aqui, né? Máquina que corta, máquina elétrica, corta ferro, corta madeira, o que queira pensar, tudo cai, e o homem de Deus sai livre, ninguém impede. Pense numa igreja que ora, e essas coisas acontecem. Pense numa igreja que ora, e na entrada do templo, um homem colocado lá, ele não chegou pelos próprios pés, que não podia, e de repente dá um salto, e sai pulando e louvando a Deus, na presença de milhares de pessoas. Pense numa igreja que tem culto todos os dias, e que não falta uma pessoa sequer, mesmo contando milhares. E eu poderia falar muito nesse quesito oração, mas desses 4, eu só escolhi o primeiro, irmãos. A perseverança na doutrina de Cristo, ministrada pelos apóstolos. Que assim como o pastor Manuel dava o estudo e mostrava a igreja já na época, no meio de tantas heresias, no meio de tantas doutrinas fantasiosas, e de repente tem um grupo que não quer ouvir nada daquilo, e todos os dias estão atentos. A Bíblia chama de unânimes no templo, para ouvir a doutrina dos apóstolos, que eu digo de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo hoje, talvez você não tenha percebido, nós estamos vivendo um tempo histórico na brotação de tantas doutrinas, e todas elas se dizendo cristãs. Estamos vivendo esse tempo histórico, foi lido aqui. Mas antes de entrar um pouquinho mais no assunto, me deixe lembrar de que o problema dos desvios da doutrina
já começa hoje. Agora estou falando na época de hoje, estou pulando de lá agora para cá. Porque, para mim, o tema, desde que eu recebi, para mim a intenção é um retorno àquelas bases sólidas em que a igreja estava edificada. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Me deixe lembrar de uma coisa. Os desvios hoje começam a partir da noção de igreja, que foi passada primeiramente por nosso Senhor Jesus Cristo, e alguns dos versículos que eu preparei já foram citados aqui, vocês conhecem. E foi muito bom para mim, porque eu vou dentro de uma lógica que vocês vão perceber com facilidade. O próprio Jesus prometeu, disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está lá em Mateus 16, 18. E esta rocha, ele se baseava na afirmação de Pedro, que é Cristo, Filho do Deus vivo. Esta foi a primeira noção que Jesus Cristo deu da igreja. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, o Filho do Deus vivo. Em seguida, ele disse em Mateus 18, 20, por isso você nem precisa ler, basta ficar atento, porque depois são versículos que você conhece, eles foram citados aqui. Onde estiverem 2 ou 3, olha, 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não tem quem pense ao contrário, que Jesus não está falando de igreja. E na formação, no ajuntamento dessas pessoas, Jesus começa exatamente com 2. É só depois você ver Mateus 4,18, que ele disse: Pedro e o seu irmão André. Vou começar com vocês. Começa exatamente com 2. E aí completa a noção de igreja, e agora já com a sua primeira reunião. Jesus disse: eu estou no meio dos 2. E por que eu digo que os desvios já começam a partir desta noção? Porque se eu convidar uma pessoa que se acha famosa para participar, por exemplo, de um congresso como este, ou de tantos outros movimentos grandiosos, a pessoa me pergunta, você não sabe, mas eles perguntam, quantas pessoas tem lá? É a primeira coisa, porque eles se sentem famosos. E aí se eu disser, olha, é a igreja, eu e a minha esposa, eu não vou, ele não vai. O desvio começa aí, sabe por quê? Ele não está desprezando os 2. Ele está desprezando quem está no meio dos 2. Isso é profundo, gente. O desprezo não é pelo número, o desprezo é por quem é a quem está no meio dos números. Sejam 2, sejam milhões. Para mim, a igreja já tem que começar a refletir a partir daí. Mas vai muito mais longe. O problema dos desvios das doutrinas, da doutrina dos apóstolos. Por exemplo, hoje, há um verdadeiro movimento, uma correria imensa para o natural. Hoje isso é corrente doutrinária. Isso está uma avassalação. Isto está como uma onda gigante tomando conta do nosso país e do mundo, em que a promessa é para o natural. Venha para cá que você vai ficar rico.
dê tudo que você tem, que você vai ficar rico. Eu ouvi isto, convocando o líder, que eu não vou citar nome de denominação, nem nome de líder aqui não, mas dá para você perceber. Mas na época próxima à inauguração de um dos maiores templos do Brasil, se não for o maior, ele dizia: dê o seu tudo que você vai ficar rico. Você vai ter o carro que você imagina ter. Você vai ter a casa que você imagina ter. Você vai ter tudo. E as promessas se multiplicam para coisas aqui da terra. Na sã doutrina, a gente vê que o foco é outro. Jesus disse: você tem que juntar tesouros. Olha lá, olha a diferença. Olha o desvio aí sendo anotado. Então o foco tem que ser lá, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o povo de Deus sempre vive adiante. Por exemplo, os irmãos do Antigo Testamento, que nos ensinos do fundador da Nova Vida, eu sou pastor da Nova, membro da Nova Vida, já era pastor noutra igreja. Mas eu sou membro da Igreja Nova Vida desde que ela só tinha 3 igrejas. Bom Sucesso, Fonseca e Botafogo, sem contar de Brasília. No caso, eram 4 igrejas. Estava começando Duque de Caxias, com um diácono que você conhece o nome dele, hoje bispo Jocelino, que agora está tocando o seu próprio barco. Eu tive o privilégio de ser aluno do fundador da Nova Vida. Um dos alunos. E ele defendia que a igreja é contada do Antigo e do Novo Testamento. Então isto quer dizer que os irmãos lá do Antigo Testamento viviam o futuro, porque a igreja era uma promessa. Eles viviam em cima dessa promessa, e aí eram como se fossem cristãos. Eles viviam o adiante, muito adiante, o futuro. E hoje a igreja também. Hoje a igreja está na terra, mas vive o céu, minha gente. A igreja vive o futuro, está no presente, vive o presente e já vive o futuro. Porque a fé traz o futuro para o presente. Então, preste atenção, que os desvios são tão claros para quem quer um retorno da igreja para suas bases, que, por exemplo, estas promessas terrenas, dessas novas correntes doutrinárias, eles não zelam pelo que está escrito. Por exemplo, no pedir as ofertas, porque as ofertas fazem parte dessas promessas autênticas. Você traz e você fica rico. Eles nem se dão conta de que as propostas que eles fazem para o povo, que está em 2 aos Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no coração. Quem propõe? Não é o pastor Isaac. Cada um que contribui, é você que propõe. De onde Paulo tirou isto? Lá do Antigo Testamento, quando Deus disse: Moisés, diga ao povo, aquele que estiver com disposição no coração, que traga oferta. Foi de lá que Paulo tirou e trouxe para a sã, atualizou na sã doutrina, dizendo: cada um contribua segundo propôs no coração. E quem está propondo por aí, nessas correntes? Os líderes. Traga. Eles começam de muito alto, é um verdadeiro leilão, e vai baixando, e tudo está dentro da proposta do líder e não do seu coração. Isso é desvio da sã doutrina. Mas, irmãos,
É só isso? Tem tanta coisa. Mas tem tanta coisa que você não possa imaginar. Eu tive o desprazer, presta atenção a isto, eu tive o desprazer de estudar quando o Código Civil brasileiro estava sendo modificado, estava mudando. E você não sabe que o Código Civil estava atrelado às Escrituras. Até ali. Não faz muito tempo não, gente. Faz pouco tempo isto. Faz pouco tempo, faz poucos anos que houve esse desmembramento do Código Civil da Bíblia. Você talvez não tenha pensado nisto. Porque eu sou cristão de 50 anos atrás. Eu sou pregador de 50 anos atrás. E há 50 anos atrás, a realidade era outra, totalmente diferente. E quando eu presenciei estudando a mudança do Código Civil, eu percebi que isto seria um lançamento do mal futuro da Igreja de Cristo aqui no Brasil. Por quê? Irmãos, preste atenção, você talvez não perceba, mas está lançado o alicerce da perseguição futura. Porque se desmembrou, e eles acreditam muito na lei, tanto que a própria lei que eles promulgam, estão botando eles na cadeia. Imagine se virarem contra nós, porque a nossa Bíblia não está mais, o Código Civil não está mais atrelado à nossa Bíblia. Quer ver um exemplo? De 50 anos atrás, conheci uma jovenzinha que namorou com um rapazinho e foram para a cama. E era crime. No Código Civil era crime. E na Bíblia, o Código Civil estava atrelado à Bíblia. Então o que aconteceu? Eu mesmo fui a pedido, na época eu já era pastor. Eu já era pastor na época. E me pediram para ir resolver a situação, tentar resolver a situação. E eu fui lá, sabe o que o delegado disse? Ou casa ou vai para a cadeia. E foi para a cadeia. Ele não quis casar, foi para a cadeia, porque era crime. E hoje? E hoje, minha gente? E o que diz a sã doutrina nisso? A Bíblia continua a mesma, minha gente. Ou você acha que um código nacional, um código brasileiro, vai modificar a Bíblia? Que fé é esta? Eu estou correndo risco. Porque eu estou vendo a base lançada para uma futura perseguição da igreja no Brasil. Porque assim como os irmãos estão morrendo, conforme você viu a leitura aqui, você ouviu, muito interessante, tudo que está acontecendo nesse congresso, muito interessante. Você viu irmãos sendo decapitados, bombardeados por causa da sua fé. Mas não cedem. Por isso que eu também ouvia aqui na primeira parte da escola bíblica, dizendo que a igreja existe. A igreja existe dentro da igreja. A igreja existe dentro da igreja. Porque se não existisse, esses irmãos iriam dizer, pode matar. Porque se eles voltassem ao islamismo, se eles voltassem, estavam soltos. Era só dizer, diz ao juiz aí que eu me arrependo. Volta a ser islamista. É isso mesmo, islã? Hein? Muçulmano, isso, muçulmano. Eu volto a ser muçulmano.
pronto, acabou. Ele vai ser inocentado. Mas não, eles dizem, pode matar. Era isso que a doutrina, a sã doutrina, quem vivia a sã doutrina fazia na época. Vocês entenderam a profundidade disso aqui? Na época em que eu presenciei esse problema desses dois jovens, que um foi para a cadeia só porque não queria casar, preferiu a cadeia. O mesmo problema era do adultério. Crime também. Foi desmembrado e hoje você pode colecionar quantas esposas você quiser. Tem problema nenhum. Código Civil está tudo em paz. E na sã doutrina, modificou por causa do Código Civil que mudou? É aqui, minha gente, que muitas pessoas estão perdendo a caminhada. Se você consultar na internet, líder evangélico troca de esposa, você vai ter os detalhes de um líder famoso. Aqui, estou falando do Brasil, não estou falando do Rio de Janeiro, estou falando do Brasil, para não dizer onde é. Mas eu assisti muitas mensagens dele. Era famoso. E ele simplesmente trocou a esposa por uma mais nova, mais atraente e pastora também. E ainda foi tirar a lua de mel nos Estados Unidos. E foi tudo normal. Ele estudou o Código Civil. Ele estudou. Ele sabia o que estava no Código Civil, então ele achava que estava liberado. Ele confundiu o Código Civil com a sua Bíblia. Então, gente, viver a sã doutrina hoje está complicado. Quer ver um outro desvio? E assim tem muitos outros que eu poderia citar, onde a Bíblia nada mais tem a ver com o que diz o Código Civil. Mas vamos para um desvio, que eu considero desvio, em que muitos praticam até pensando que não tem problema nenhum. Por exemplo, eu sou um líder da igreja, e de repente o Espírito Santo me deu um assunto. Eu vim para a igreja com aquele assunto, depois eu me lembrei, tem muita gente vivendo o contrário disso aqui. Eu não vou falar. Isso acontece muito, minha gente. E acontece com gente importante. E acontece com líder importante. Em que ele chega a mudar por conta própria. Porque quando o Espírito Santo manda mudar, tudo bem. Mas ele muda por conta própria, com medo de atingir aqueles que estão vivendo o contrário. Isso se chama desvio de omissão, que é um crime ainda no Código Civil, mas é também na Bíblia. A omissão, deixar de fazer o que deveria fazer. E onde é que a gente encontra isso? Na sã doutrina. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, é preciso a igreja rever isto. É preciso os líderes reverem isto. E começarem a falar. Vai doer, mas tem que doer, porque a correção bíblica é da palavra, não é da doença, não é do carro capotar, não é não. A correção de Hebreus 12 é correção pela palavra. O pai corrige e bate com a palavra, porque ele ama. Então, quando você estiver recebendo uma mensagem que te contradiga, louve a Deus, Deus está te amando.
Deus está dizendo, você é meu filho. E eu tenho poder de pai para te corrigir. Eu estou te advertindo. Então, gente, em todos os tempos, qualquer que seja o erro da igreja, o pai dá oportunidade para você vir ao arrependimento, voltar às bases, fazer uma reflexão e retornar. A igreja não está perdida. A igreja em todos os tempos, até a segunda vinda de Cristo, tem a sua oportunidade. Por isso que nós não podemos deixar de falar. Não podemos deixar. Os apóstolos também vivenciaram essa situação. Quando proibiram eles pregarem, castigaram, açoitaram os apóstolos e disseram, olha, por enquanto é só o castigo, mas não falo mais no assunto não. Quê? Não falar do assunto? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi esta a resposta dos apóstolos diante dos perseguidores. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não se encolheram em momento nenhum. Mas a profecia que tanto foi comentada aqui, que eu preparei também, o texto, foi da segunda carta a Timóteo 4. Quando foi frisado aqui, estamos vivendo ou não estamos vivendo o cumprimento dessa profecia? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Gente, tem o mesmo sentido de alguém que diz, não suporto fulano. Tem o mesmo sentido. É um modo de dizer, detesto essa sã doutrina, porque ele está no desvio dela. E aí, quando você é contrariado, e aí você vai ser o contrário do que a sã doutrina pede de nós, que é perseverança nela, você vai ver o contrário, você vai viver o detestar ela. Haverá tempo que não vão suportar. Gente, se eu for dizer muitas coisas que a igreja está vivendo hoje, é claro que não é unanimidade. Mas tem muitos casos na igreja hoje, que se eu for dizer, olha, a igreja primitiva vivia assim. Como 2 exemplos que eu citei. Virgindade e fidelidade. Tudo muito atual. Se eu for pregar isso desenfreadamente por aí, daqui a pouco eu não sou mais convidado para congresso. Por quê? Está tudo natural, minha gente. Está tudo normal. Normalizaram o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher, está tudo normal. Mas vai lá e pensar. Vai lá ver e pensa, reflete. Por que Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas foram destruídas? O pecado não era só esse não. Mas o que sobressaía nessas cidades famosas, nessas cidades grandes, principalmente Sodoma e Gomorra, eram as maiores daquela região. Era isso que está tudo normal no Código Civil. Mas na Bíblia, nada disso está normal não, minha gente. A Bíblia permanece a mesma. O Código vai mudar quantas vezes quiser, mas a Bíblia é lei eterna divina. Deus é eterno com tudo que Ele tem. Deus não muda, portanto, suas leis também não mudam, minha gente. A igreja tem que refletir isto e voltar para essas bases. Em especial, a sã doutrina, muitos não vão suportar. Outros vão refletir
e vir para as bases. Vamos refletir, vamos dizer, é isso mesmo, a sã doutrina diz isso, vamos pela sã doutrina. Por isso que eu tenho que falar, mesmo correndo o risco de não receber mais convite. Mas eu vou falar, porque eu não me lembro que tenha deixado de falar uma única vez em 50 anos. Já recebi uma proposta uma vez, de pregar numa igreja enorme, e o líder me falou, não fale isso não. Eu disse, então você prega, que eu vou falar isso, se você me der a oportunidade eu vou falar isso, a não ser que você me dê o tema, né? Você me dá o tema, aí eu vou pregar dentro do tema, mas eu vou pregar o que o Espírito Santo colocar, claro, tirado da Bíblia, não da minha cabeça, tirado da Bíblia. Eu não gosto de pregar nada da minha cabeça não, minha gente. Nunca eu fiz uma pregação, seja no culto do lar, eu tenho 50 anos de pregação. Prego no culto do lar até hoje. Para mim, o primeiro amor corresponde a isto. Toda vez que me convida, eu estou lá. Ou tocando meu acordeon, ou pregando a palavra. Eu sou nordestino, né? Então, comecei a pregar em acordeon, lá eles chamam sanfona. Então, eu estou puxando lá e vamos. Louvando a Deus, pregando a palavra do Senhor, seja no culto do lar, seja... Eu disse a Deus, onde o Senhor me colocar, eu vou. Me deram oportunidade para fazer televisão um tempo atrás, estava lá. Rádio, muitas, estava lá, em todas elas, que Deus me deu oportunidade, foram várias. Eu disse, Deus, onde o Senhor me abrir a porta, eu vou. Quando você diz, Deus, envia-me a mim, é para onde Deus enviar. Eu tenho sede da sã doutrina. Eu prego e tento, faço todo esforço. Não estou dizendo que sou perfeito. Porque Elias cometeu o erro, né? De achar que estava sozinho. Não, eu não quero cometer esse erro, não. Tem muita gente aí melhor que eu. Mas eu faço o meu esforço para viver a sã doutrina. É a igreja dos sonhos? É a igreja exemplo ou não é? Parabéns então pela escolha. Que Deus nos abençoe. Eu vou deixar a oração a cargo do pastor Pastor Maurício, né? Que sempre termina, né? Pastor Maurício. E quero agradecer mais uma vez pelo convite. Olha, eu não vou mais convidar o pastor Isaac, não. Porque ele não trouxe a sanfona. Você só volta aqui agora com sanfona, tá bom? Pô, falou na sanfona, estava crente que ia, né? Poxa, eu queria orar junto com você. Vamos orar, fica de pé. Deus está nos falando, né, irmãos? Deus está falando para cada um de nós a respeito dessa responsabilidade da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Jesus. É por essa que a gente vive, né? Como bem lembrou o pastor, não é pelo código. O código dos homens não pode suplantar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos assim, em que as coisas dos homens têm tido mais valor do que as coisas de Deus. Mas nós não queremos ser uma igreja melhor do que ninguém, mas queremos ser uma igreja bíblica. Amém? Que a nossa fé seja baseada na palavra de Deus. Única regra de fé e prática para aquele que crê, a Bíblia Sagrada. Então eu queria orar junto com você, pedindo ao Senhor que nos livre de toda e qualquer contaminação, de todo qualquer conteúdo que não venha da palavra de Deus. Peça a Deus agora que os teus olhos não se desviem da luz, do caminho, para que você não olhe para o homem, nem para as coisas dos homens, mas sim para a palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, nós ouvimos Tua palavra, Pai, nos chamando, nos atraindo, Deus. O Senhor nos atrai com a Tua palavra. Não deixa que haja nada nem ninguém nesse mundo que possa nos atrair mais do que a Tua palavra, mais do que a Tua presença conosco, Pai.
Estamos aqui reunidos em Teu nome, o Senhor está conosco. Independente do número de pessoas aqui, o Senhor está com aquele que te busca. Onde 2 ou 3 estiverem, como foi dito, o Senhor estará. E é isso que é o mais importante. A presença melhor nesse lugar é a Tua presença, Pai. Nós estamos aqui por causa dela. E eu te peço, meu Deus, abre os olhos de cada um de nós para enxergarmos, Pai, enxergarmos a verdade e sabermos discernir a verdade da mentira, a verdade do engano, Pai. Que haja discernimento na igreja, meu Deus. Nós vivemos tempos difíceis, tempos, Senhor, de contaminação, tempo em que os nossos jovens muitas vezes são contaminados no colégio, na faculdade, tendo contato com outras pseudo-verdades, abraçando causas que não são as causas do Senhor, sendo iludidos por aqueles que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Meu Deus, não deixa que esses mentirosos venham a iludir a nossa juventude, Pai. Livra todos nós do mal, porque nenhum de nós está livre, independente da idade, de ceder a um engano, de ceder a uma tentação. Deus, que nós não sejamos iludidos nem enganados, Pai, com nada aquilo que brilha, que reluz, porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Satanás se transforma em anjo de luz também para enganar. Que esse engano, Pai, não esteja presente em nossa vida. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da mentira e do engano e enche-nos com a Tua palavra. Tua palavra também nos garante que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. Pai, que hajam ovelhas aqui, mais e mais ovelhas, que o Senhor acrescente dia a dia os que vão sendo salvos, salvos de verdade, Pai, ovelhas do Senhor, que sabem discernir entre a Tua voz e a voz do lobo. Abençoa a igreja, Senhor. Abençoa a mente, a consciência de cada um dos meus irmãos, para que ela seja plena da Tua verdade. É o que eu te peço, orando com eles e por eles, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. Louve ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração. Declara a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão,
seja o Senhor. Glória a Deus.